A luz de Deus que renasce no Natal atravessa todas as paredes invisíveis do sofrimento humano e promete restaurar o que a vida feriu, reacender o que se apagou e curar cada marca silenciosa da alma. Nesta noite em que o céu se inclina à terra, o amor de Jesus torna-se caminho de renovação para quem já perdeu forças, esperança ou direção. O coração que chega cansado encontra repouso. A alma que chega ferida encontra cuidado. A vida que chega pesada encontra o toque da graça que não falha. Aqui a misericórdia não observa os limites impostos pela dor, mas os ultrapassa com a ternura daquele que veio ao mundo para iluminar tudo o que estava em escuridão. E é nesse movimento divino que o arcanjo Rafael entra, conduzindo a alma ferida ao encontro da cura, oferecendo a medicina celestial que devolve o vigor perdido e reconstrói a paz que parecia distante. Onde há desânimo, ele deposita esperança. Onde há medo, ele deposita confiança. Onde há ferida profunda, ele deposita o bálsamo silencioso que só o céu pode oferecer. Esta promessa envolve todo o ser e prepara o espírito para uma obra interior que se inicia no oculto e se manifesta na vida concreta. A cada palavra, Deus se aproxima. A cada sopro de fé, a luz cresce. A cada entrega, a restauração avança. O Natal se torna então mais do que uma data. Torna-se um chamado. Torna-se um renascimento. Torna-se a certeza de que a alma não está só no caminho da cura. A oração que abre o caminho da cura. Entrego diante de ti, Senhor, cada dor que carreguei em silêncio, cada marca que a vida gravou na minha alma e cada peso que tentei suportar sem forças. Peço que São Rafael, teu servo fiel e mensageiro da tua misericórdia, estenda agora sua mão luminosa sobre mim e derrame a cura que nasce da luz de Jesus. Que esta intercessão toque minhas feridas mais profundas, aquelas que ninguém vê, mas que ainda influenciam meus passos e minhas escolhas. Que a tua graça, Senhor, percorra todo o meu interior e dissolve os medos que me paralisam. Purifique os pensamentos que me enfraqueceram e renove a coragem que perdi nas batalhas que enfrentei. Inspira-me com tua paz e fortalece meu espírito para que eu volte a caminhar com confiança. Senhor, acolhe o meu coração exatamente como ele está e deposita nele a serenidade que vem de ti. Conduz-me com tua luz para longe das memórias que ainda me ferem e aproxima-me da esperança que transforma. São Rafael, arcanjo da cura, guia meus sentimentos para que não sejam dominados por feridas antigas e ensina minha alma a repousar no coração de Jesus, onde encontro refúgio e restauração. Pede por mim diante de Deus aquilo que eu não sei expressar, mas que Ele conhece profundamente. Recolhe meu cansaço e apresenta-o ao Senhor como um pedido sincero de renovação. Que a força do Natal, que fez brilhar a luz do Cristo no meio da noite, brilhe agora dentro de mim, dissipando toda sombra, toda inquietação e toda tristeza. Que eu receba a graça de me sentir sustentado pela presença de Deus e pela proteção daquele que cura as feridas da alma com a doçura do céu. Senhor, que tua vontade alcance o meu coração e tua paz se torne morada constante em mim. Que o teu amor conclua em meu interior tudo aquilo que eu não consigo realizar sozinho, para que eu caminhe com leveza, esperança e fé renovada. A ferida que pede luz, a entrada de Rafael no silêncio interior. A alma ferida sempre guarda um território silencioso, onde palavras não alcançam e onde até a própria pessoa hesita em entrar. É nesse espaço oculto, onde a dor se mistura à memória e onde a fragilidade cria raízes profundas,
que a cura verdadeiramente começa. A espiritualidade cristã sempre reconheceu que Deus visita primeiro aquilo que o coração tenta esconder. Não existe ferida tão antiga que esteja fora do alcance da graça, nem dor tão íntima que não possa ser tocada pela luz de Deus. É nesse ponto que a missão de São Rafael se torna decisiva. Ele não irrompe na alma com força, mas se aproxima com uma luz que respeita, que revela sem assustar, que cura sem invadir. Sua presença é discreta, porém firme, conduzindo aquilo que está ferido à superfície onde Deus pode restaurar. A tradição cristã nos mostra que a cura espiritual acontece quando a alma deixa de fugir da verdade sobre si mesma. Assim como o profeta disse que Deus habita um coração contrito e humilde, também sabemos que a luz não entra onde a pessoa insiste em manter a porta fechada. São Rafael, com sua missão de guiar, iluminar e renovar, oferece à alma a coragem necessária para olhar aquilo que se escondeu no escuro por muito tempo. Ele ilumina o interior de maneira gradual, permitindo que cada lembrança, cada sentimento e cada tensão encontre seu lugar diante de Deus. Não há pressa nesse processo. A cura divina respeita o ritmo do coração humano. A imagem do Natal nos ajuda a compreender essa ação delicada. A luz de Cristo nasce em silêncio, em um ambiente simples, na escuridão de uma noite comum. Assim também a cura da alma nasce de forma discreta, quando a pessoa permite que Deus brilhe mesmo nos lugares mais frágeis. São Rafael conduz o fiel exatamente para esse ponto onde a luz se torna possível, levando-o a perceber que não precisa ter medo do que sente. A graça não julga a ferida, ela apenas a transforma. Quando a pessoa aceita essa luz, algo começa a mudar internamente. A dor perde parte de sua força. As lembranças deixam de controlar tanto o presente. Uma nova percepção do amor de Deus surge, não como teoria, mas como experiência concreta. A alma passa a compreender que não está caminhando sozinha, que o céu participa do processo de cura e que cada passo interior conta. É nessa consciência que a força se renova e que a vida interior começa a se alinhar novamente com a vontade divina. A cura que acontece quando o coração se entrega. A cura espiritual nunca começou na força humana, mas na rendição. A alma aprende lentamente que existe um momento em que lutar sozinho já não faz sentido e que a verdadeira transformação nasce quando o coração se coloca diante de Deus sem defesas, sem justificativas e sem máscaras. É esse gesto de entrega, tão simples e ao mesmo tempo tão profundo, que abre as portas para a ação divina. O Natal nos ensina essa verdade de maneira silenciosa e incontornável. Jesus não veio ao mundo no ápice da grandeza humana, mas na simplicidade de um presépio, mostrando que Deus escolhe descer justamente ao lugar onde a fragilidade é evidente. Quem deseja ser curado precisa permitir que essa luz desça ao interior de suas próprias vulnerabilidades. O coração ferido, porém, tende a se proteger. Ele cria resistências internas que parecem oferecer segurança. A pessoa aprende a evitar emoções, a esconder memórias, a negar sentimentos. Mas São Rafael, com a missão que Deus lhe confiou, conduz a alma justamente para o ponto onde essa proteção se torna barreira. O arcanjo não força o coração a ceder, mas o convida. Ele mostra que a entrega não é sinal de derrota, mas de confiança. Aquele que confia em Deus se permite ser tocado por Ele. Quando o coração se entrega, uma mudança profunda ocorre. A alma deixa de tentar controlar tudo e começa a permitir que Deus conduza o processo de cura. Esse gesto cria espaço interior. As tensões se desfazem, os pensamentos se estabilizam, a ansiedade diminui. A pessoa percebe que não está mais tentando resolver sozinha aquilo que ultrapassa suas forças.
Nesse momento, a cura divina encontra lugar para agir. O livro de Tobias mostra como São Rafael acompanha o caminho dos que são enviados à restauração. Ele não apenas aponta o destino, ele caminha junto, orienta, fortalece, ensina. A entrega do coração faz com que essa presença seja sentida de maneira mais clara. A espiritualidade cristã sempre reconheceu que Deus age de forma mais intensa quando o coração se coloca em estado de humildade. A humildade, porém, não é humilhação. É a capacidade de reconhecer limites sem perder dignidade. É a compreensão de que Deus não exige perfeição, mas sinceridade. O Natal revela essa lógica com clareza. O Cristo que nasce pequeno, em um lugar improvável, mostra que a graça se derrama onde há abertura, não onde há aparência. A alma que se entrega permite que essa luz encontre espaço para transformar seus caminhos interiores. A entrega também muda a relação da pessoa com a própria dor. Antes, ela tentava suprimi-la ou ignorá-la. Agora, aprende a apresentá-la a Deus. Essa apresentação não é um ato emocional impulsivo, mas um movimento consciente de abrir espaço para a verdade. Quando a alma apresenta sua dor ao Senhor, ela deixa de ser escrava dessa dor. A oração se torna o lugar onde o sofrimento encontra sentido. São Rafael atua precisamente nesse momento. Ele recolhe a dor humana e a oferece a Deus como pedido sincero de cura. Essa mediação traz paz porque a pessoa reconhece que não está mais sozinha carregando aquilo que pesa. O coração entregue também se torna mais sensível às inspirações de Deus. A graça começa a reorganizar pensamentos, corrigir percepções antigas, renovar interpretações que antes eram marcadas pela ferida. A alma percebe que a luz está trabalhando dentro dela, de forma constante e silenciosa. Esse processo não depende de emoções intensas, mas de fidelidade interior. A entrega diária cria continuidade espiritual. Mesmo quando a pessoa não sente nada, a graça continua agindo. A cura divina é uma obra que avança na profundidade, não apenas na superfície. O Natal, nesse sentido, se torna símbolo e caminho. A luz que brilhou na noite de Belém não desapareceu após o nascimento de Jesus. Ela continuou iluminando a estrada que conduziu a humanidade até a redenção. Assim também é a cura interior. Ela não acontece de uma só vez, mas segue um percurso. O coração que se entrega uma vez aprende a se entregar de novo, e essa continuidade constrói um novo modo de viver. São Rafael acompanha esse processo, fortalecendo a alma para que não desista quando antigas dores tentarem reaparecer. Ele recorda que a cura não é a ausência de feridas, mas a presença ativa de Deus transformando cada uma delas. Quando o coração se entrega, o olhar sobre a própria história muda. A pessoa deixa de se definir pelo sofrimento e passa a se reconhecer pela ação de Deus em sua vida. Aquilo que antes era sombra começa a ser visto como ponto de encontro com a graça. A fraqueza se torna lugar de revelação. Essa é a grande mudança interior. A alma compreende que a cura não vem de seus esforços, mas da misericórdia que age quando encontra espaço. A entrega também fortalece a confiança. A pessoa percebe que, mesmo quando não entende o caminho, Deus entende. Mesmo quando não vê saída, Deus vê. Mesmo quando não possui forças, Deus sustenta. Essa certeza cria estabilidade interior e prepara o coração para continuar o processo de restauração. A cura não está mais baseada em expectativa humana, mas na fidelidade divina. E assim, a alma entregando-se um pouco mais a cada dia, descobre que a cura começou exatamente no momento em que ela deixou de resistir. A luz entrou não pela força, mas pela abertura.
A graça agiu porque encontrou espaço. A entrega foi o gesto que possibilitou tudo. A luz que penetra as sombras. Jesus como fonte de restauração. A cura interior atinge seu ponto mais profundo, quando a alma reconhece que não existe verdadeira restauração sem a presença viva de Jesus. Toda luz que permanece, que transforma e que renova vem dele, porque é dele que brota a claridade que não se apaga e a força que não diminui. O arcanjo Rafael, cuja missão é conduzir os feridos ao caminho da cura, não apresenta apenas consolo, mas aponta continuamente para aquele que é a própria fonte de toda a renovação. A luz de Rafael não é autônoma. Ela reflete a luz do Cristo que ilumina todas as realidades humanas, inclusive aquelas que o coração tenta esconder. Para compreender essa verdade, é necessário considerar como a encarnação do Filho de Deus inaugura um novo horizonte de cura para o mundo. Quando o Verbo se fez carne, como narra o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, a luz eterna entrou na história humana e se fez acessível, concreta, próxima. Jesus não veio apenas para ensinar ou consolar. Ele veio para transformar profundamente o interior do ser humano, restaurando aquilo que o pecado, a dor e a fragilidade haviam debilitado. Sua presença não é simbólica, mas real. Ele toca a alma como tocou os enfermos, como chamou os abatidos, como sustentou os que estavam à beira do desânimo. É por isso que, quando a pessoa permite que essa luz penetre nas sombras do próprio coração, algo decisivo começa a acontecer. A escuridão não tem mais domínio, as feridas não ditam mais o ritmo. A dor não possui mais a última palavra. A presença de Jesus modifica o ambiente interior, porque onde ele entra, a noite se dissolve. É impossível que a luz do Cristo conviva com as trevas sem transformá-las. A alma não precisa forçar essa mudança. Ela acontece pela ação da graça, silenciosa e constante. São Rafael age justamente nesse ponto. Ele é o mensageiro que revela ao coração ferido que a luz de Cristo não é distante, não é teórica e não é frágil. Ele mostra que essa luz possui força suficiente para alcançar até mesmo as regiões da alma que foram fechadas por medo, tristeza ou traumas acumulados ao longo dos anos. O arcanjo não conduz o fiel até um ideal abstrato, mas até a presença viva daquele que cura. Em Tobias, sua missão sempre foi guiar, proteger e iluminar. Hoje, sua missão permanece a mesma. Ele conduz a pessoa, passo a passo, ao encontro de Jesus que restaura. O Natal, então, assume um sentido mais profundo. A luz que brilhou sobre os pastores não permanece apenas como memória distante. Ela continua atuando em cada alma que se abre à cura. Assim como a estrela guiou os magos até o Salvador, São Rafael guia a alma ferida até o Cristo, lembrando-a de que a verdadeira restauração nunca nasce do esforço humano, mas da presença divina que opera dentro do coração. Essa luz não se limita a consolar. Ela reconstrói. Ela reordena. Ela devolve ao espírito a capacidade de respirar novamente. A ação de Jesus também modifica a compreensão que a pessoa tem da própria história. Antes, ela interpretava sua trajetória a partir das dores que viveu. Agora começa a interpretá-la a partir da luz que recebeu. Essa mudança não é psicológica, mas espiritual. Ela nasce do contato direto com o Cristo que ilumina. Quando a alma se vê à luz de Jesus, descobre que não está marcada pela destruição, mas pela possibilidade de redenção. Cada queda se torna ponto de encontro com a misericórdia. Cada lembrança se torna matéria-prima para a reconstrução. Cada noite interior se torna o cenário onde a luz divina brilha com ainda mais intensidade.
a restauração que vem de Cristo também traz clareza. A alma passa a distinguir o que é essencial do que é secundário, o que vem de Deus do que vem do medo, o que conduz à vida do que conduz ao desgaste interior. Essa clareza protege, orienta e fortalece. É como caminhar em um local antes escuro e, de repente, ver tudo com nitidez. A alma deixa de tropeçar nos mesmos obstáculos porque a luz revela caminhos antes invisíveis. Essa é uma das missões espirituais mais belas de São Rafael. Ajudar o ser humano a caminhar com segurança à medida que a luz de Jesus se expande dentro de si. A presença luminosa de Cristo também traz paz. Não uma paz superficial, mas aquela que o próprio Senhor descreveu em João capítulo 14, versículo 27. Uma paz que o mundo não pode oferecer. Essa paz nasce da certeza de que Deus está presente, mesmo quando a alma ainda sente fraqueza. Ela não exige que tudo esteja resolvido, mas garante que nada está perdido. A paz de Cristo é fundamento para a cura, porque ela estabiliza o coração e impede que o medo volte a dominar. A luz de Jesus, portanto, não é apenas caminho, mas fundamento da cura interior. São Rafael atua para que essa luz encontre espaço, para que ela permaneça e para que ela transforme. Ele guia a alma até o ponto onde a restauração se torna inevitável, porque onde Cristo está, nada fica como antes. A cura acontece não porque a pessoa se esforça mais, mas porque ela permite que a luz atue. A alma se renova não pela força, mas pela presença, a renovação das forças, quando a graça recoloca a vida em movimento. A renovação interior começa quando a graça de Deus entra nos espaços onde o cansaço se instalou e restabelece aquilo que foi sendo perdido no caminho. A alma humana, ao longo da vida, passa por momentos em que as forças parecem diminuir sem aviso. Há situações que desgastam lentamente, acontecimentos que surpreendem com violência e períodos em que a pessoa simplesmente não consegue mais sustentar o peso emocional acumulado. Nesse cenário, a graça se revela não como um consolo abstrato, mas como uma força real que reorganiza o interior e devolve à pessoa a capacidade de seguir adiante. São Rafael, cuja missão está profundamente ligada ao restauro e à vitalidade espiritual, participa ativamente desse processo, guiando a alma para o ponto em que a renovação se torna possível. A renovação das forças não começa com a eliminação das dificuldades, mas com um movimento interior que recoloca a vida em sintonia com Deus. Muitas vezes, a pessoa imagina que precisa estar completamente restaurada para recomeçar. Contudo, a espiritualidade cristã mostra o contrário. É no meio da fragilidade que a graça age com maior intensidade. O apóstolo Paulo descreve essa dinâmica ao afirmar que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. A fraqueza não é o fim do caminho, mas o terreno onde Deus planta aquilo que será reconstruído. Quando o fiel assume essa verdade, ele já dá os primeiros passos rumo à renovação. São Rafael atua para despertar no coração humano essa eficácia da graça. Ele conduz a alma a perceber que a força que vem de Deus não depende das circunstâncias externas, mas da presença divina que opera silenciosamente dentro do ser. O cansaço espiritual, emocional e até físico pode ser profundo, mas não é definitivo. A graça toca justamente os pontos onde o esgotamento parecia insuperável. A luz que se derrama sobre o presépio na noite do Natal simboliza esse tipo de força. Não uma força ruidosa, mas uma força que nasce no interior, cresce de modo constante e transforma a vida inteira. A renovação das forças também envolve o realinhamento do olhar. Antes, a pessoa interpretava sua realidade a partir do desgaste acumulado. Agora,
começa a enxergar a partir da esperança. Isso não é uma simples mudança de pensamento positivo, mas uma mudança de fundamento espiritual. O olhar que se volta para a luz deixa de ser guiado pelas sombras. A graça oferece uma visão mais ampla, uma clareza que permite entender que a vida não termina na dor. Assim como o Cristo ressuscitado aparece aos discípulos e os envia novamente ao caminho, a graça também envia o fiel a retomar seu percurso com coragem renovada. Outro aspecto da renovação é a reorganização interior. A alma cansada geralmente está desordenada por dentro. Emoções se acumulam sem direção. Pensamentos se tornam confusos. A pessoa sente que perdeu o eixo. A graça, porém, traz ordem. Ela recoloca cada sentimento em seu lugar e alinha a mente com a paz que vem de Deus. São Rafael auxilia nesse processo ao levar o fiel a diferenciar aquilo que realmente importa do que apenas ocupa espaço emocional. Ele guia o coração para o essencial, para aquilo que não muda, para as verdades eternas que sustentam a vida espiritual. Esse movimento cria estabilidade e oferece um novo fôlego para enfrentar o cotidiano. A renovação das forças também tem um caráter profundamente encarnado. Assim como Jesus assumiu a condição humana para redimir o que estava perdido, a graça se derrama na vida concreta do fiel. Ela se manifesta nos gestos diários, nas escolhas simples, na capacidade de respirar com mais leveza e retomar aquilo que parecia abandonado. A presença de Deus não atua apenas no plano interior, mas se estende à rotina, às relações, às responsabilidades. A força renovada se traduz em ações coerentes com o novo estado do coração. A pessoa que havia se retraído começa a avançar. Aquela que havia se calado volta a falar com verdade. A que havia perdido coragem reencontra sentido no caminho. São Rafael é também o arcanjo da jornada. No livro de Tobias, ele acompanha uma viagem que parecia impossível. Protege contra perigos, orienta decisões e oferece remédios que curam o corpo e a alma. Esse simbolismo revela como a renovação das forças não é um ato isolado, mas parte de um processo no qual Deus caminha ao lado da pessoa. O fiel não recebe apenas um instante de vigor, ele recebe direção, recebe proteção, recebe a certeza de que não está só. Isso fortalece o espírito e dá estabilidade às emoções. A renovação se torna contínua, porque está sustentada por uma presença que acompanha. A luz do Natal reforça essa verdade. A encarnação não é apenas o início da história de salvação, é também o início da restauração de cada alma que se abre a Cristo. A graça que renasce a cada Natal reacende dentro da pessoa a chama que sustenta o seu caminhar. Essa chama não é emocional, mas espiritual. Ela nasce da certeza de que Jesus permanece, de que sua luz não se apaga e de que sua presença sustenta todos os que se refugiam nele. A alma que recebe essa luz descobre que a força não depende mais das circunstâncias, mas da fidelidade de Deus. A renovação das forças, portanto, é obra divina que se manifesta na vida humana por meio da cooperação da alma. A pessoa reconhece sua fragilidade, entrega sua dor, acolhe a luz e permite que a graça a transforme. São Rafael participa desse processo como guia, protetor e mensageiro da cura. Ele ajuda o fiel a perceber que a vida não termina no ponto de desgaste, mas recomeça ali mesmo, quando Deus toca o coração e o realinha com sua vontade. A verdadeira renovação acontece quando a graça recoloca a vida em movimento. A alma volta a respirar, o coração volta a confiar, a mente volta a enxergar com clareza e a pessoa
volta a caminhar com a certeza de que Deus está conduzindo cada passo. Essa é a força que permanece, a força que sustenta, a força que permite recomeçar cada dia com fé. A luz de Natal que reescreve a história interior. A luz do Natal possui um significado espiritual que ultrapassa a recordação de um acontecimento passado. Ela representa a ação contínua de Deus que entra nas realidades humanas para transformar aquilo que parecia definitivo. A noite em que Jesus nasceu não iluminou apenas um lugar específico. Iluminou a própria condição humana, abrindo um caminho para que toda a alma pudesse ser restaurada desde dentro. A tradição cristã reconhece esse mistério como um recomeço permanente, uma graça que se renova a cada geração, alcançando vidas marcadas pela dor, pela perda e pela sensação de abandono. A luz que guiou os magos tocou os pastores e envolveu Maria e Joseph continua a tocar aqueles que se abrem à ação divina. E é exatamente essa luz que São Rafael conduz ao coração ferido, para que a história interior não permaneça prisioneira daquilo que machucou, mas seja reescrita pela presença daquele que salva. Reescrever a história interior não significa apagar o passado, mas permitir que Deus revele um novo sentido para aquilo que antes parecia incompreensível. Muitas vezes, a pessoa vive aprisionada às próprias memórias, acreditando que os acontecimentos dolorosos determinam sua identidade. A alma machucada tende a interpretar a própria vida a partir da ferida, esquecendo que Deus está presente em todos os momentos, inclusive naqueles que pareciam vazios de sentido. O Natal revela que Deus não abandona a história humana, mas entra nela de modo concreto. Assim como Jesus assumiu nossa condição para redimir o que estava perdido, Ele também ilumina a trajetória pessoal de cada fiel, oferecendo uma nova leitura espiritual de suas experiências. São Rafael participa desse processo, conduzindo a alma à luz que revela, cura e transforma. A espiritualidade cristã sempre ensinou que a luz divina não invade, mas se oferece. Deus não força a transformação, Ele a propõe. Ele espera a abertura, o desejo sincero de mudança e a humildade de permitir que sua luz toque até os lugares mais profundos da memória. Quando a pessoa dá esse passo, mesmo que pequeno, a luz começa a penetrar onde antes havia escuridão. Ela revela bloqueios emocionais, padrões repetitivos de dor, percepções distorcidas sobre a própria vida. Essa revelação não é para humilhar, mas para libertar. A graça só transforma aquilo que é colocado diante dela, e São Rafael auxilia o fiel a trazer à luz aquilo que ainda estava escondido. Reescrever a história interior também envolve um exercício espiritual de compreensão. A alma passa a perceber que certos acontecimentos dolorosos não foram sinais de abandono, mas pontos em que Deus preparava algo que ainda não podia ser visto. A ação divina não apaga a dor, mas oferece um significado que ultrapassa a lógica humana. O sofrimento que parecia inútil pode se tornar lugar de amadurecimento espiritual. A perda que parecia irreparável pode se tornar ponto de encontro com a compaixão divina. A fragilidade que parecia vergonhosa pode se tornar espaço de crescimento interior. A luz de Jesus não altera o fato vivido, mas altera seu impacto sobre a alma. Ela transforma a ferida em possibilidade de ressurreição. O Natal também ensina que a luz nasce no lugar menos esperado. Jesus não veio ao mundo em um palácio, mas em uma manjedoura. Essa escolha divina revela um princípio espiritual profundo. Deus inicia suas maiores obras em ambientes simples, humildes e silenciosos. Do mesmo modo,
A reescrita da história interior não acontece em um momento de grande emoção ou em condições ideais. Ela ocorre na humildade da alma que se coloca diante de Deus exatamente como está, permitindo que Ele toque aquilo que parecia impossível de restaurar. São Rafael guia esse processo, lembrando ao fiel que o início da cura não depende de circunstâncias perfeitas, mas de disponibilidade interior. Quando a luz de Natal penetra a alma, surge uma nova percepção da própria identidade. A pessoa deixa de se definir pelos acontecimentos que a feriram e começa a se reconhecer pela misericórdia que a alcançou. A história interior deixa de ser marcada pela queda e passa a ser marcada pela ação de Deus que levantou. Esse movimento é profundamente teológico, porque coloca a pessoa em sintonia com a verdade revelada nas Escrituras. A história humana nunca é determinada pelo pecado, mas pela redenção. A luz de Cristo não apenas ilumina o presente, mas redesenha o modo como o passado é compreendido e como o futuro é abraçado. A presença de São Rafael se torna ainda mais importante nesse momento, porque ele não apenas acompanha a alma, mas protege o processo de transformação. Muitas vezes, quando a luz começa a revelar novas possibilidades, antigas vozes interiores tentam resgatar o medo, a insegurança ou a culpa. A alma pode se sentir tentada a voltar ao estado anterior, acreditando que não merece a cura ou que não conseguirá sustentar a renovação. São Rafael intervém como defensor espiritual, fortalecendo a confiança do fiel, afastando pensamentos destrutivos e lembrando-o de que a obra iniciada por Deus será concluída. Essa verdade encontra eco no ensinamento apostólico, que afirma que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. A luz que reescreve a história interior também oferece direção. A pessoa começa a perceber que não está mais vagando entre lembranças dolorosas, mas caminhando rumo a uma vida renovada. A luz não apenas cura, ela orienta. Ela mostra o que deve ser deixado para trás, o que deve ser abraçado e o que precisa ser restaurado com paciência e fé. Esse movimento dá sentido aos passos futuros. A vida deixa de ser repetição de dores passadas e se torna construção espiritual baseada na presença de Deus. A reescrita da história interior é, portanto, um processo sagrado no qual o fiel aprende a reinterpretar sua vida a partir da luz de Cristo. Nada é descartado, mas tudo é transformado. A luz revela, cura, reorganiza e fortalece. E São Rafael, como mensageiro e guia, acompanha cada etapa dessa obra divina. Quando a alma finalmente consegue olhar para sua própria vida e perceber que Deus esteve presente em todos os momentos, a gratidão se torna espontânea e a esperança renasce com vigor. A história interior não é mais marca de destruição, mas testemunho da misericórdia que alcançou, curou e iluminou. A benção final. A alma restaurada para caminhar com Jesus. A obra de cura que se realizou ao longo deste caminho espiritual encontra agora seu momento de consagração. A alma que antes carregava cansaços, feridas e sombras foi tocada pela luz de Deus e, pouco a pouco, retomou o movimento interior que havia perdido. A presença de Jesus se tornou fundamento. A ação de São Rafael Arcanjo se tornou guia e a graça divina se tornou a força que reorganizou tudo aquilo que parecia disperso. Neste ponto final, a alma não se encontra perfeita, mas restaurada. Não se encontra sem marcas, mas transformada. Não se encontra imune à dor, mas enraizada na esperança que nasce daquele que venceu toda a escuridão. A bênção final não fecha o caminho. Ela inaugura um novo modo de viver. A alma restaurada passa a compreender que a cura espiritual não é um evento isolado,
mas um estado contínuo de abertura à ação divina. A luz que penetrou seus espaços mais profundos se torna agora uma presença estável, capaz de orientar pensamentos, fortalecer decisões e sustentar o coração, nos momentos em que a vida voltar a exigir coragem. A pessoa percebe que a graça que a alcançou não se limita ao instante da oração, mas se prolonga em cada gesto, em cada escolha e em cada situação que encontrará no cotidiano. A cura se torna caminho, e Jesus se torna companheiro permanente desse percurso. A presença de São Rafael Arcanjo, que ao longo de toda essa jornada conduziu, iluminou e protegeu, agora assume um papel de vigilância espiritual. Ele permanece ao lado da alma restaurada para assegurar que os passos dados não retrocedam para antigos estados de medo ou desânimo. Assim como acompanhou Tobias por um percurso repleto de desafios, também acompanha o fiel que escolhe caminhar com Deus. Sua missão não é apenas curar, mas auxiliar na perseverança. Ele fortalece a alma para que ela não volte às sombras das quais foi retirada e para que mantenha viva a confiança naquele que a salvou. A bênção final também desperta na alma um novo olhar sobre a própria vida. Aquilo que antes parecia fragmentado agora é visto à luz da misericórdia. Os acontecimentos dolorosos não definem mais a identidade da pessoa. São compreendidos como etapas de uma história que foi redimida pela presença divina. Essa mudança de perspectiva é uma das maiores graças da cura espiritual, porque permite que a vida seja vivida com liberdade interior. A alma deixa de carregar pesos desnecessários e se coloca diante de Deus com gratidão, reconhecendo que tudo o que viveu foi iluminado pela luz que não falha. A restauração interior também reacende o desejo de caminhar com Jesus de modo mais profundo. A alma sente que não pode voltar ao modo antigo de viver, porque agora conhece a força da graça, a profundidade da misericórdia e a fidelidade do amor divino. Surge um compromisso novo, sereno e firme. Colocar cada passo sob a luz do Evangelho, permitir que Jesus seja o centro das decisões e reconhecer que a verdadeira segurança não está na estabilidade externa, mas na presença do Senhor que acompanha, guia e sustenta. Essa consciência gera maturidade espiritual e conduz a pessoa a uma fé mais sólida. Outro fruto dessa restauração é a capacidade de irradiar luz. A alma que foi tocada por Deus se torna, sem esforço consciente, referência de esperança para outros que ainda caminham na noite. Essa irradiação não é fruto de palavras ensaiadas, mas da transformação real que aconteceu no interior. Assim como uma vela acesa ilumina naturalmente os que se aproximam, a alma renovada ilumina pela maneira como vive, pela paz que transmite, pela serenidade que sustenta mesmo diante das adversidades. São Rafael Arcanjo inspira essa missão silenciosa, porque sua própria ação é discreta, firme e profundamente curadora. A bênção final também sela a promessa de Deus, frequentemente expressa nas Escrituras, de que Ele completará a obra começada na vida daquele que se entrega. A restauração não depende de perfeição humana, mas da constância da graça. Sempre que a alma sentir fragilidade, sempre que perceber sombras tentando retornar, basta voltar-se para a luz de Jesus e invocar a presença de São Rafael Arcanjo, sabendo que o céu responde ao clamor sincero. Essa segurança espiritual permite que a pessoa caminhe com firmeza, porque sabe que não está só e que a luz que a guiou até aqui continuará guiando. A conclusão deste caminho espiritual não significa encerramento, mas envio. A alma restaurada é chamada a viver com responsabilidade interior tudo aquilo que recebeu. Ela é enviada a amar com mais profundidade, a perdoar com mais prontidão,
a caminhar com mais confiança e a manter viva a chama da esperança em todas as situações. A cura torna-se missão, a fé torna-se prática, a luz torna-se direção e a presença de Jesus torna-se o centro permanente da existência. Assim, esta bênção final consagra a alma ao caminho da luz, convidando-a a caminhar diariamente sob a orientação divina e com a certeza de que São Rafael Arcanjo permanece ao seu lado. A vida não será isenta de desafios, mas será sustentada pela graça. A história interior não será apagada, mas será continuamente iluminada. E cada passo dado daqui para frente será marcado pela presença daquele que renova, cura e conduz. Jesus, a luz que nunca se apaga.